respiro quando as tentações me sufocam. Tu és o meu sorriso quando a tristeza insiste em me perseguir. Tu és a minha força quando eu estou em fraquezas. Tu és o meu presente e futuro quando meu passado foi de fracassos. Jesus, pra onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? A quem recorrerei se só tu tens, se só tu tens? Jesus, Jesus, pra onde eu irei se só tu tens palavra de vida eterna? A quem recorrerei se só tu tens, se só tu tens? Jesus. Estamos aqui no estúdio da E-Music Produções e nós vamos estar falando sobre louvor e adoração, e o tema de hoje é preparando o ambiente, discernindo o ambiente. E nós entendemos que a adoração, ela nos prepara para a eternidade. Então nós queremos dar continuidade a mais um bloco para falar contigo, te ensinar e, é claro, aprender com você também. Então já quero te pedir aí para você curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, começa a nos seguir, Ministério Remanescer Oficial, tá bom? Vamos lá, Ellison? Vamos nessa. E hoje vai ser um pouquinho diferente, porque muitas pessoas não estão mais nesse ambiente. Muitas pessoas esqueceram esse lugar. Então, hoje vai ser um papo muito legal, porque nós queremos que as pessoas entendam o lugar aonde eles deveriam estar, né? Que é conectado 100%. E isso eu falo do músico, né? De uma pessoa que trabalha na mídia, de uma pessoa que trabalha ali no telão, tem que estar realmente entendendo o ambiente. Isso aí. Então, vamos lá. Então, nós entendemos que a música ela é espiritual. Isso, ponto. 100%. Dependente se é uma música gospel, ou secular, cristã ou secular. Isso. Né? Então, não tem como falar de ambiente sem falar de adoração profética. Né? A nossa igreja hoje é uma igreja que se move na adoração profética, e eu acredito que existem muitas igrejas espalhadas aí pelo Brasil, o mundo afora, né? Que também vivem essa mesma, vamos dizer assim, esse modelo, né? Que hoje nós entendemos assim, sobre adoração profética, pregação profética, movimento profético e etc. Claro que devemos ter cuidado para que o profético não se torne patético. É verdade. Né? É verdade. Porque hoje, eu lembro que uma época tudo era profético, tudo às vezes nem era profético. Né? Mas as pessoas colocavam lá o nome profético, noite profética. Por que não todos os cultos, todas as noites proféticas? Por que não? Porque o profético não é porque eu falo que é profético, é porque quando Jesus vem, se torna profético. Isso, verdade. Né? O próprio Jesus, o espírito da profecia está naquele ambiente para transformar, curar e salvar. Por isso que se chama ambiente profético. E a minha adoração precisa se mover conforme Cristo, o espírito da profecia, ali se move. Isso. Então vamos lá. Vamos lá um pouquinho falar sobre isso, sobre o ambiente, né? O que um adorador precisa fazer para entender o ambiente? Primeira coisa, na verdade, é de começar dentro de casa.
De casa, ele já tem que entender o ambiente. Ele não começa da igreja, ele começa de casa. Então, se ele tem um lugar secreto, né, Deus, ele já vai chegar na igreja entendendo tudo. Se ele não tem esse lugar, ele não sabe o que é, ele não sabe o que é ambiente. Né? E eu falo sempre o seguinte: quando você recebe alguém na sua casa, o que você faz? Você limpa a casa, né? Deixa tudo cheirosinho, bonitinho. Porque é a primeira impressão que fica. Deixa tudo arrumadinho, bonitinho. Aí você faz uma comida maravilhosa, né? Ó, você pode perceber que a semana passada não tava desse jeito, tava uma bagunça, tá? Mas vai receber alguém em casa, o que você faz? Limpa tudo e tal. Faz a faxina completa. Aí quando a pessoa chega, que ele tá tudo... Aí a pessoa até elogia, né? Como vocês são bem organizados. Mas não é sempre assim, né? Mas no ambiente que nós se movemos em Deus, tem que ser todos os dias. Isso. Não é de vez em quando. Não é de vez em quando. E nós estamos levando a vida dessa maneira, de vez em quando. Até porque o Espírito Santo não se move na sujeira, né? Isso é muito importante. Né? Você lembra aquela história do lixo do cachorro? Ah, sim. Você lembra? Então, aquilo ali é importante, aquilo ali. Então, como é a história mesmo? Que a mulher ia lá, colocava o lixo... Pra fora, né? Pra fora, o cachorro vinha e... fazia a sujeira ali, né? E aí depois ela ia colocar o lixo de novo e tal, até que um dia ela parou de colocar o lixo, não foi isso? Isso. E aí o que acontece? O cachorro não foi mais. Então, esse ambiente tem que ser limpo todos os dias. Na verdade, um adorador ele precisa estar preparado todos os dias. O lixo tem que ser na lixeira, viu, gente? Você entendeu? Então, tem um dia que ele vai adorar? Não. É todos os dias que ele tem que procurar o lugar secreto. Isso. Porque se ele não tiver o secreto... Isso aqui é muito sério. Se ele não tiver o secreto, ele não vai entender o ambiente. Isso. Porque você, ministro, precisa entender que a sua adoração era uma resposta aos céus. Isso. Né? Eu sempre falo que nós, como ministros, nós estamos entre os céus e a terra. Da mesma forma que os céus aguardam uma resposta da terra, a terra também aguarda uma resposta do céu. Então, nós precisamos estar entre os céus e a terra para entender isso. O que Deus quer da gente, o que Deus quer do teu povo, né? E transmitir isso para a terra, mas também quando tem aquele momento do clamor, né? De atrair a presença de Deus, então nós elevamos a nossa adoração aos céus para que suba como incenso suave, né? As narinas do Senhor, e Ele venha com a sua presença, Ele venha com a sua glória. A gente cantou uma canção, né? Que na verdade é na terra... Como é no céu. Como é nos céus. E... a pergunta é, será que todos os adoradores perguntam ou conhecem o ambiente do céu? Fortíssimo, hein? Porque na terra, como é nos céus. Então, se a gente pensar como é nos céus, claro que a gente vai chegar na perfeição total do céu, mas nós vamos alcançar, porque é a oração, né, que o Senhor nos ensinou, na terra, como é no céu. Então, nós buscar incessantemente a glória do Senhor, a presença do Senhor, realmente nós vamos trazer os céus para a terra. Então a pergunta é, será que os adoradores, né, os levitas, né, o povo que trabalha ali na questão da mídia, das fotos, será que ele procura saber como é nos céus? O que os céus cantam? Qual é a canção do céu? Será que ele procura saber sobre isso? Então a gente está muito distante da realidade do céu, e nós precisamos realmente se conectar com os céus. E uma das coisas que nós precisamos parar para pensar assim é que a primeira coisa para mim entender, como esse versículo fala, né, na terra como é no céu, é que no céu é estabelecida a vontade dele. Isso, perfeitamente. E daí, muitas vezes, nós queremos atrair o céu na terra, mas queremos fazer as nossas próprias vontades. Escolher as próprias músicas, fazer do nosso jeito, a nossa performance, o estrelismo. E ao invés de entender que ali não tem a ver com a gente, é sobre ele, e precisamos trazer a centralidade, que é Cristo, né? Isso. E é uma das coisas que a gente tem que entender o seguinte, vamos dizer que o pastor chegou hoje, ele vai ministrar a palavra, e no começo do culto ele falou o seguinte, gente, cante só uma canção. Mas nós ensaiamos 4 músicas e ele mandou cantar só uma música só. Como é que fica o coração do adorador? Será que ele realmente está entendendo aquilo? Por que ele pediu aquilo? Não, vamos ver. Eu acredito que quando é adorador, ele entendeu e ele está na maturidade para isso. Isso.
Se ele não é um adorador, ele vai entrar na carne mesmo. Não, porque se ele é um adorador e o pastor pediu para ele cantar uma canção, ele entendeu que o pastor está tendo ali um direcionamento. É isso. Pronto. Mesmo. Agora, um músico, sem ser adorador, ele vai querer discutir. Ainda vai colocar pulga atrás da orelha do povo. É verdade. Se for o líder, misericórdia, né? Agora, responda aí pro pessoal. Qual é a diferença do músico para o adorador? Então, a gente sempre fala assim que o músico e o adorador, eles andam junto, né? Uhum. Não tem como separar os dois. Até porque bem que a gente falou isso também no outro podcast, que nem todo músico ele é adorador. Isso. Né? Só que na questão que a gente fala assim, que às vezes a pessoa só usa a performance, a técnica. Isso. E daí não tem unção, não tem realmente o zelo por buscar o Senhor. Isso. Né? Mas a diferença entre o músico e o adorador, se ele entender isso, né, que se ele é músico e ele tem um propósito, então o adorador vai estar na veia dele. Uhum. Pronto. A adoração vai estar na veia dele. Então ele vai usar a ferramenta dele ali, que é o quê? Que é ser um musicista, para glorificar o nome do Senhor. Agora, se ele não entende isso, ou não quer se comprometer com isso, só quer mesmo viver de performance, porque sabe fazer, né? Então, daí realmente vai ser apenas mais um. Mais um, verdade. Que faz bem feito, ou não. Verdade. Às vezes não faz. Mas né? não vai ter cura, não vai ter unção, não vai ter libertação, não vai ter nada. Só vai ser mais um ali pra... Eu falo assim que é tampa-buraco. Sabe por quê? Porque a igreja de Cristo, ela não precisa de pessoas apenas disponível, mas disposta realmente. Uhum. Entendeu? Eu tô com foco, né? Isso. Entendeu? Com foco. E vice-versa, porque tem gente que é disposta, mas não é disponível. Né? É aquela pessoa que fala assim, pode contar comigo, daí quando você precisa não tá lá. É a mesma coisa. Tem muitos assim, né? Tem entendeu? Então, a Igreja de Cristo, ela não... Claro que a gente quer ter os melhores músicos andando com a gente, né? E, claro, principalmente adoradores. Mas eu sempre falo assim que o músico em si, se ele não tem essa capacidade de entender, se ele está numa igreja cristã, numa igreja onde o evangelho é pregado, que ele entende que Cristo é o centro e ele precisa entrar neste lugar, nesse ambiente, ele vai ser apenas mais um tampa-buraco ali. Entendeu? Ele nem sabe disso, que é um tampa-buraco, né? Porque ele tá tão abafado, tá achando que ele é o cara e tal, mas... A gente fala que é o Severino. Sabe por quê? Porque se um dia chegar um verdadeiro adorador, e que não sabe tocar como ele, toca até menos, sabe, menos notas, mas é um adorador nato, quem que você acha que o pessoal vai escolher? Na verdade, até isso, Deus já procura aquele cara já, né? Porque é isso que o Pai procura, né? Isso. O Pai procura verdadeiros. Isso. Entendeu? E automaticamente Deus vai colocando aquela pessoa, ele não vai entendendo, ele vai ficando um peixe fora d'água. Mas por que eu não tô fazendo parte... É aquele irmãozinho assim, ó, ou a irmãzinha, né? Que não entende nada de nota, às vezes não tem nem uma potência vocal bacana, mas quando abre a boca para cantar, o céu desce. Isso. Quando pega o instrumento para tocar, as 4 notinhas desce. É isso que hoje, assim, eu falo que há uma necessidade hoje no Ministério de Louvor, é isso. Uhum. De encontrar realmente verdadeiros adoradores. Depois, encontrando os verdadeiros adoradores, capacitamos eles como músicos. E hoje, se a gente parar para analisar, tá inverso. Queremos músicos para depois capacitar eles como adoradores. E aí fica difícil. Fica difícil, né? Primeiro é a essência. O que é que você é realmente de verdade? O que é que você quer de verdade? Eu me lembro que algumas vezes eu perdi em uma igreja, que eu era o líder na parte do louvor, eu perdi um músico que era tecladista. Era a pessoa que não queria perder. Uhum. E ele foi estudar fora. E aí eu ficava na igreja olhando quem eu ia ensinar, quem eu ia instruir. Aí eu vi um cara, ele com a mão assim levantada no culto, magrinho, coitado. Assim, com a mão levantada, adorando ao Senhor. E aí eu chamei aquele rapaz, Mateus. Eu acho que ele está assistindo esse vídeo agora. Ele estava assim, eu falei assim, Mateus, você gosta de música? Ele falou, eu gosto. Eu falei, você já pensou em estar tocando aqui em cima? A igreja era grande, né? Uhum. Foi estar tocando em cima. Ele falou assim, rapaz, seria assim meu sonho, né? Eu falei, você quer isso? Ele falou, eu quero. E eu falei, eu quero que você esteja todo dia na minha casa, que eu vou ensinar você. E eu me lembro que quando eu fui ensinar o Mateus, ele tinha a músia. E eu não sabia dessa parte dele, né? A música, para quem não sabe disso, a música é quando o músico não detecta notas, né? É como um daltônico, ele não consegue ver a cor e tal. E aí o Mateus tinha isso. Então o Mateus era desafinado. Pronto, desafinado. E aí eu disse, agora eu vou ter que ensinar o Mateus
tem um ouvido musical de cantor e um ouvido de músico, né? E aí eu falei, mas você vai fazer aula de canto também. E aí ele começou. Me lembro que foi ele e Felipe, os dois juntos. E ele começou. Em pouco tempo, eu vou falar pra você assim, em 3 meses, Matheus já estava em cima do altar, tocando ali. Num teclado muito top, o teclado na época, ele tocando, tirando um som maravilhoso, assim. Em poucos meses, Matheus estava tocando na igreja como se fosse um tecladista profissional. Mas eu falei algo para ele, eu falei assim, ó, se você entende que você quer isso, você vai ter que buscar isso do Senhor, porque você precisa realmente buscar. E ele começou a pagar o preço orando, e o Senhor fez. Pá! Porque a primeira coisa que eu creio que o Senhor achou nele foi essa questão do verdadeiro adorador. E aí o Senhor fez acontecer. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em cima do altar ali, mas Isso. também como lá embaixo. Isso. Não importa onde ele esteja. Uma das coisas que a gente fica muito preocupada é quando a gente vê a pessoa só se movendo, vamos dizer assim, né? Entre aspas, em cima do altar, faz toda aquela piruleta lá, tudo mais. Mas lá embaixo fica de braço cruzado, olhando o que está acontecendo no altar. Realmente, eu fico muito assim, poxa, tem certeza que esse cara foi chamado para ser levita? Para ser um adorador? É uma preocupação, né? Tem que ter preocupação com isso aí. Viu? Mas e essa é a questão hoje, que a gente acaba invertendo. Procuramos músicos para depois treinar eles como adoradores. Não, a gente precisa procurar adoradores. Coração disposto. Isso, disposto, porque eu falo que é um coração disposto, disponível, os dois, mas que realmente é um verdadeiro adorador, porque é mais fácil. Flui, moldar, né? É mais fácil moldar e flui também, bem mais rápido. Porque a preocupação hoje, gente, que eu fico preocupado, não é que tem uma boa música. Sim, também. Sim, ajuda, né? Ajuda, mas que o céu desça. Isso. E daí entra a questão que as pessoas falam assim, eu fui em tal igreja, mas eu não sentia a presença de Deus. Não tem pressa foi isso. lindo o louvor, mas... É. Porque entra essa questão. Muita técnica, nada de unção. Na verdade, fica um vazio, na verdade, Isso. né? Porque eu falo assim, uma música boa, no mundão faz. O mundão faz uma música boa. E faz bem feito. Faz bem feito. Mas você vê que não tem... não tem... Tem até um arrepiozinho. Você sente um arrepiozinho, né? Mas não há cura, não há libertação, não há salvação de vida. Não faz... Então, a nossa preocupação é entender o seguinte, é atrair Deus para aquele ambiente. Isso aí. Então, se nós estamos falando sobre a questão do ambiente, eu preciso entender o quê? Que a nossa adoração, ela é em espírito, né? Ela vai atrair Jesus. É isso que eu preciso colocar na minha mente. A minha adoração em espírito e em verdade vai atrair a presença de Cristo. Vai atrair Jesus. E qual é o principal foco? Não é trazer Ele? Pronto. É trazer a sua presença, trazer a sua glória. Porque trazendo sua glória, vai haver tudo isso que nós estamos falando. De cura, libertação, salvação, transformação, etc. Claro que tem aqueles que têm aquelas pessoas de coração duro, né? Que entram dentro da igreja. Mas essa o Senhor vai trabalhando. Dependendo do ambiente, ele é modado. É por isso que você precisa preparar o ambiente, você entendeu? Quando ele entra com o coração duro, Deus vai lá e faz, você entendeu? Se não preparar o ambiente, ele continua lá. Então, a adoração é para isso também, é para preparar o ambiente. Isso. Né? A adoração, ela é movida para isso também. Porque a adoração profética, o que eu entendo? Que a adoração profética, ela é movida pela fé, certo? E ela é uma adoração onde declaramos a palavra de Deus. Isso, pronto, perfeito. Ponto final. E eu entendo que a adoração profética, ela não é somente para o grupo de louvor. A adoração profética é para os filhos. Se o pai está à procura de verdadeiros adoradores, é porque o pai está procurando filhos. Isso. Ponto final. Então, eu sou uma filha que realmente deseja adorar o pai em espírito e em verdade. Porque para o seu louvor, para a sua glória, eu nasci. É isso que eu preciso entender. Então, quando eu canto uma canção ao Senhor, quando eu estou para ministrar com a igreja, eu quero abrir um parêntese aqui para falar com o pessoal, que as pessoas... Eu já ouvi isso, né? E é muito importante. Já vi pessoas falando assim, na hora do louvor, não tem como ensinar as pessoas. Claro que tem. Claro que tem. Primeiramente, muitas pessoas hoje estão usando a música, até professores, porque a música ajuda o quê? Gravar. Fixar. Então, pronto. Então, na hora do louvor, sim, tem esse poder de ensinar as pessoas. E hoje o Ministério Remanescer tem isso como objetivo. As nossas canções são canções cristocêntricas, bíblicas, para que também ensinem as pessoas. Perfeito. Elas venham cantar a palavra do Senhor. Isso.
Né? Então, assim, tem como, sim, o Ministério de Louvor, na hora do louvor, na hora da adoração, através do que está cantando, tem como as pessoas serem ensinadas? Tem, sim. Tem como ser ensinadas, sim. Porque quanto mais você ministrar a Bíblia, através de canções, através de músicas, mais elas vão aprender. Porque talvez ela não vai lembrar do versículo bíblico, não vai lembrar daquele capítulo, mas a canção ela lembra. É por isso que os ministros aí, ó, de louvor, quando seu pastor estiver pregando, sua pastora estiver pregando a palavra do Senhor, não só os ministros, mas a equipe inteira de louvor, leva um caderno, comece a anotar a ministração, gente. Isso é importantíssimo, isso é importante. E a gente não vê isso muito acontecendo nas igrejas. É por isso que não acontece mais música, não acontece mais nada na igreja, porque as pessoas só vão só para cantar uma coisa que todo mundo... Isso. E precisamos entender que não é competição. Porque aquela igreja compõe, nós vamos compor. Não é isso. A questão é de você realmente trazer Cristo, Bíblia para a igreja. Tudo que você puder fazer para trazer Cristo como base, fundamento para a igreja, traga. Então, um dos objetivos hoje é se mover dessa forma. Canções proféticas, e principalmente bíblicas, porque para elas serem proféticas, tem que ser bíblica, tem que ser gente. Bíblica. Não pode fugir disso aí. Não pode. Se entrar para a alma, já foi. E eu sempre falo assim, as pessoas perguntam para mim às vezes, mas quais músicas escolher? Né? Como que eu faço para escolher? Eu sempre falo assim, que músicas almáticas, que fala muito do eu, do ego, Deus vai fazer isso. E eu sempre falo assim, talvez Deus não queira fazer, né? Mas se Deus fazer... tem aquela canção também acho que é Delino Marçal, que fala, né? Se Deus fizer... Eu falo assim que essa música foi uma das músicas melhores que eu já ouvi. Porque realmente, se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo Deus. Mas assim, canções almáticas mesmo, que colocam você como centro. Pode cantar? Pode, mas lá na sua casa. Não canta na igreja, não. É verdade. Né? Não canta na igreja, não. Canta na sua casa. Porque a gente, por ser humano, a gente às vezes quer cantar uma canção que nos motiva. Vai nos levantar. Mas não é para cantar em cima do púlpito, não é para cantar no altar. Quem te viu passar na prova. Essa música, ela é linda. Vamos falar sério, ela é linda. Ela foi bem composta. Mas... não é pra você cantar no altar, não. Canta em casa mesmo. Eu acho que o ambiente de igreja é diferente. O ambiente de igreja é diferente. Né? É você trazer Deus para aquele ambiente. Isso. É um templo de adoração. Então, tudo que você faz é para Ele. Naquele momento ali, não é um momento de você cantar música para você levantar a sua alma. Mas é um momento de você levantar o seu louvor para Ele. É porque eu sempre falo assim, se a gente tirar Jesus do centro da nossa adoração, o que vai sobrar? Nada. Gritaria, bajulação, barulho, menos presença. Né? Então, assim, canções, como cantar as canções no tempo certo, né? Primeiramente, como a gente tem falado, discernimento do ambiente, assim como você busca por discernimento de espírito, discernimento de ambiente, né? Porque por que a adoração ela é muito forte, né? Essa questão da canção. Da mesma forma que as outras religiões, elas entendem sobre adoração, elas usam a música como ferramenta de adoração. Nós, cristãos, nós temos mais responsabilidade ainda. Muito mais. Se você pegar hoje, como eu vim de um lugar que é o lugar da festa, né? Que é o lugar o carnaval. Por exemplo, Salvador, o carnaval, ele acabou o carnaval ali, zerou o carnaval. É o dia, assim, 7 dias de festa e o pessoal ainda quer mais festa ainda. Quando acaba aquilo ali, o povo já está pensando na próxima música do outro ano. Então ele começa a trabalhar naquilo ali. A igreja é diferente. A igreja não pensa no próximo culto, não pensa no próximo ambiente, ele não pensa nisso. Ele continua cantando a mesma música de chuva, a mesma música. Se amanhã lançou chuva, ele canta chuva. Se amanhã cantou água, ele canta água. Vai muito pelo que está sendo falado, né? Então não traz realmente... Assim, falado que eu falo na questão assim, do auge, né? Ele lançou uma música que fala de chuva. Mesmo. Daí você pode ver, tem um monte de cantores que acabam fazendo canções que falam de chuva. E assim acaba sucessivamente. Mas entra nessa questão, por que a gente fala da música em si? Por quê? Por exemplo... nessas questões de religiões. E por que os cristãos eles têm mais responsabilidade? Porque na maioria das outras religiões, ou é para adoração, ou é para trazer guias, incorporar guias. A gente não vai entrar profundamente nesse assunto, quem sabe um dia. Ou para festas pagãs, festas da carne. Já
os cristãos, eles têm a responsabilidade de cantar canções que realmente elevam o nome do Senhor e adorar verdadeiramente, porque ele atrair no ambiente, ele traz cura, libertação. Verdade. Por causa de Cristo. Ele revela Cristo através da sua adoração. Então, a nossa responsabilidade é maior, por quê? Porque nós precisamos trazer fogo. Entendeu? E que fogo é esse? Do Espírito Santo, é claro, né, gente? E tem uma canção que eu gosto muito que fala assim: nos tornamos responsáveis, a chama não vai apagar. E realmente é uma responsabilidade nossa de não deixar a chama do Espírito Santo apagar. Então, da mesma forma que as outras religiões entendem a adoração, que é um dos princípios, né? Para atrair algo, né? E muitas vezes não vai ser para atrair algo bom. Nós temos essa responsabilidade de atrair a presença do Senhor, de atrair o reino de Deus na terra, a vontade de Deus muito importante. Na terra. Então, essa questão das canções, realmente se preocupar, de entender o ambiente, de discernir o ambiente e o que Deus está pedindo. Por exemplo, os céus está fechado. Parece que o céu está de bronze, não está rompendo, né? Quando os adoradores estão ali conectados, uma nota, né, assim como foi dito no outro podcast, uma nota, um som da bateria... Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Entendeu? Som de guerra, né? Cantar canções de guerras ali. Mas entendemos que é canção agora de cura, o Senhor quer curar. Declare canções de cura, né? Por isso que ministros precisam entender de Bíblia. Isso. Porque muitas vezes você vai cantar uma canção que vem do espontâneo. Que espontâneo? Que vem do Espírito para o teu Espírito ali, do Espírito de Deus para o teu Espírito. E você vai declarar aquilo ali na hora. E o Espírito Santo, ele é muito lindo de se mover na forma que ele nunca vai ministrar algo fora da palavra. Então, ministros, comece a buscar isso no Senhor, para você não cantar canções aleatórias. Uma das coisas que eu também ensino muito pessoal da equipe de louvor se você está cantando canções que falam de fogo, não entra depois falando sobre terra. Por exemplo, você está cantando ali uma canção, deixa eu pegar uma bem aqui. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, queimando de amor por ti. Né? Pronto, cantei essa. Depois eu tô... O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Entendeu? Deixa queimar, né? Deixa queimar. Depois já entra outra canção que não tem nada a ver. Você mesmo acaba não alinhando o povo. Então, quando eu falo assim, se você vai falar sobre fogo e escolheu 3, 4 canções para ministrar sobre fogo, finalize falando sobre fogo. Porque verdade. Senão você vai deixar a mente do povo atribulada. Porque na verdade só tá pensando em uma canção só, né? De fazer uma música, e não é isso, gente. Entendeu? Não é isso. Por exemplo, eu gosto muito dessa liturgia, porque, por exemplo, se eu estou cantando uma música de paixão a Cristo, né, igual essa, eu quero me apaixonar outra vez, né? Tá falando de algo que você quer de volta. Então já entro, estou voltando à essência da adoração. Perfeito, entendeu? perfeito. Eu vou conectando essas canções, mas naquilo que eu quero levar para a igreja. Isso. São canções que falam de arrependimento, né? De voltar à essência, de voltar à paixão. É isso que eu tô falando, tá, gente? Eu espero que vocês tenham pegado a chave aí. É disso que eu estou falando, tá bom? Para não falar de paixão agora, depois já tá falando de fogo ali, tá falando de água ali. Não, calma. Faz por parte, né? Faz por parte. Então, realmente, se preocupa nessa questão do que você vai cantar. E sempre se pergunte, essa música tá falando de Cristo? Essa música é bíblica? Né? Essa música não é. Porque, preocupação muito grande. Porque assim, tem culto para tudo, né? Então, por exemplo, realmente um culto de arrependimento é para nos fazer a gente se pensar e se quebrantar mesmo. Né? Então tem canções que vai chamar a gente para isso mesmo, mas sempre vai ter Cristo como principal nas canções. Isso é muito importante, porque o pastor está falando ali, o pastor está falando de arrependimento. E aí chega no final da mensagem, o cara entra com a música. Por exemplo, se eu entendo que eu estou falando cantando sobre isso, e daí vem um pastor e fala sobre isso, qual música que seria bacana para cantar? Eu quero voltar ao primeiro amor. Perfeito, entendeu? Não vou cantar a canção. É tudo se encaixando. E no final tem um resultado, você entendeu? Agora, sei lá, tá tudo bagunçado e o cara vai assim...
Hoje foi uma salada de frutas. Foi uma salada de fruta. Daí é igual uma pregação que não tem nem início, meio e fim. Entendeu? Perfeito. Então o louvor ele também tem que sim se preocupar nessa questão de ter sim o início, meio e fim. Tem que ter. Por isso tem que saber discernir o ambiente, né? Isso, discernir o ambiente. É por isso que tem que estar conectado com os céus, na terra como é nos céus. Isso, e como que a gente faz isso? Igual você falou, no devocional, no seu secreto e também no relacionamento. Quanto mais o Ministério de Louvor tá junto, pelo menos ali uma vez por semana, mas não dá para estar uma vez por semana, então em 15 dias. Para tirar um tempo só para vocês, para orarem, para buscar o Senhor, para adorar. E se divertir também, para ter comunhão, por que não? Sim. Porque a comunhão faz parte. Entendeu? Mas tem que ter isso. Na verdade é o seguinte, adoração, louvor, adoração e comunhão tem que andar assim. Isso, tem que andar junto. Tem que andar junto. Ali na mesa, estudando ou comendo alguma coisa e falando da mesma, entendeu? Mesmo propósito. A igreja flui mais rápido. A maioria das igrejas ela cresceu nessa pegada. Adoração, louvor, adoração e comunhão. Isso. E o louvor ele precisa estar conectado, porque ele faz parte de uma parte muito grande ali eu falo da igreja, né? Da comunidade. E se ele estiver desconectado, estiver desalinhado, muita coisa vai acontecer de errado. Isso aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar a ter esse discernimento, né? Que é necessário aí para a equipe de louvor, né? E entenda que se você é músico, mas é porque o Senhor te chamou para um propósito muito maior. Né? Então, vamos lá, vamos trabalhar para que realmente seja feita a vontade de Deus aí na terra, seja feito, né, na terra como é no céu. Quase enrolei agora aqui para falar. Tá bom? Então, vamos finalizar aqui mais um bloco, né? E, claro, já coloque aí para nós. Se você está gostando, se você está curtindo aí do nosso bate-papo aí, muito bacana. E se tem mais algo aí para acrescentar, né? Se você quiser perguntar algo, gente, eu quero que você fale sobre isso e tal. Pode colocar aí que nós vamos falar. Tá bom? Isso, tá bom? Gente, então, até mais. Até breve.